Olá! Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar juntos a gramática portuguesa. Eu sei, pode parecer um terreno meio árido às vezes, mas é super importante. Nosso foco hoje, as orações coordenadas. A gente está com um material bem legal aqui, um capítulo didático sobre isso. A ideia é descomplicar essas estruturas, sabe? Entender como as frases se conectam, mas mantendo ali uma certa autonomia. E por que isso faz tanta diferença para a gente se comunicar com clareza? Basicamente, é um passo além. A gente sai da análise da frase simples, de olhar as palavras dentro da oração, para ver o quadro maior, o período composto onde as orações interagem. E o nosso ponto de partida é a coordenação. Exato. E a palavra-chave que você mencionou é perfeita. Independência. Independência sintática. Pensa assim, as orações coordenadas são como vizinhas. Cada uma tem sua casa, sua estrutura completa. Elas se relacionam, claro, conversam ali pela cerca, mas uma não é um cômodo da casa da outra, entende? Isso é diferente da subordinação, que é outra história, a gente vê depois. O essencial hoje é sacar como a gente monta ideias mais complexas usando esses blocos que ficam ali, lado a lado, mas independentes na estrutura. Ok, ok. Vamos tentar desembrulhar isso melhor. O que é, na prática, essa tal independência sintática? Como a gente reconhece? Na prática, significa que cada uma dessas orações coordenadas tem, ou poderia ter, seus elementos básicos: sujeito, verbo, complementos. Tudo ali direitinho. Uma oração não faz o papel de sujeito da outra, nem de objeto, nem de nada disso. Elas se ligam pelo sentido, pela lógica, mas a gramática de cada uma está completa por si só. Pense em duas frases que poderiam terminar com ponto final. Aí você decide juntar com uma vírgula, um e, um mais, para mostrar a relação entre elas. Entendi. O material que a gente está usando tem um exemplo ótimo. Os alunos se encontram muito ansiosos, já as alunas estão tranquilas. Se a gente olhar a primeira parte, os alunos se encontram muito ansiosos, tem sujeito, tem verbo, tá completa. Poderia ser uma frase. E a segunda, já as alunas estão tranquilas, também funciona sozinha, mas juntas, criam um contraste bem claro. É essa a ideia. Precisamente essa. E tem um ponto crucial que o material bate bastante na tecla. Não confundir independência sintática com dependência semântica. O que isso quer dizer? Às vezes, para entender o sentido completo de uma oração, você precisa da informação da outra. Mas a estrutura gramatical continua independente. Olha o exemplo. Os alunos estão se esforçando muito, com certeza serão classificados. Para saber quem será classificado, você precisa da primeira oração, óbvio. O sentido está ligado, mas sintaticamente, com certeza serão classificados, tem sua própria estrutura verbal ali. A independência é na forma, na gramática, não necessariamente no significado total. Ah, saquei. Elas se conectam no sentido, mas a estrutura interna de cada uma fica intacta. E o texto fala que para conectar a gente usa vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, né? Isso. Mas não um ponto final, claro. Senão você cria períodos simples separados, não um período composto por coordenação. Certo. Avançando um pouco, o material divide essas coordenadas em dois tipos básicos: assindéticas e sindéticas. Parece fácil, né? A assindética, o A de negação, né? Sem síndeto. Síndeto é a conjunção, a palavrinha que liga. Então, sem conjunção, elas ficam só justapostas. Exato. Lado a lado, separadas só pela pontuação. E sindética tem o síndeto, tem a conjunção, tipo e, mais ou. Perfeito. O material até traz um trecho muito bom do Veríssimo para ilustrar. Ele diz: sou um gigolô das palavras, vivo às suas custas e tenho com elas exemplar conduta de um caftem profissional. Abuso delas, maltrato-as, sem dúvida, e jamais me deixo dominar por elas. Não me meto na sua vida particular. Olha só, vivo às suas custas, abuso delas, não me meto na sua vida particular. Essas que vêm depois da vírgula ou ponto e vírgula sem uma conjunçãozinha ligando são as assindéticas. Já e tenho com elas, ou e jamais me deixo dominar. Essas são sindéticas, claramente introduzidas pelo e. Interessante. E mesmo as assindéticas, sem a palavra de ligação, estabelecem uma relação de sentido, né? O exemplo do material. Todos estavam muito atrasados, não deram a mínima para isso. A gente percebe na hora que tem uma oposição aí, um contraste, mesmo sem o mas.
Exatamente. A relação semântica existe, ela só não está marcada por uma conjunção. E a gente poderia marcar se quisesse, né? Transformar em sindética. Todos estavam muito atrasados, mas não deram a mínima para isso. Aí a segunda vira sindética adversativa. Isso mesmo. A escolha entre a sindética e sindética muitas vezes é estilística ou para dar mais ou menos ênfase na relação lógica. Ok. Agora vem a parte que, às vezes complica um pouco. Classificar as sindéticas. O autor do nosso material dá uma dica que eu achei ótima. Decorar as conjunções ajudam muito. São 5 tipos de relação, 5 sentidos básicos que essas conjunções trazem. Vamos dar uma olhada neles? Vamos sim, é aqui que a gente entende a lógica por trás da conexão. São 5 relações fundamentais. A primeira é a mais básica, aditiva. Simplesmente soma ideias, acrescenta informação. As conjunções mais óbvias são e nem, que é como um é e não. Exemplos do texto. 19 sem terra morreram no local e 2 a caminho do hospital. Soma mais mortos. Ou, não disse nada nem olhou para trás. Soma 2 negações. E um detalhe que o material chama atenção aqui, que é bem comum. Às vezes o verbo da segunda oração está escondido, né? Fica subentendido. No exemplo lá do sem terra. E 2 morreram a caminho. A gente tem que perceber que ali tem uma segunda oração completa, mesmo sem repetir o verbo. Importante para análise. Contraste. As adversativas, essas indicam oposição, ressalva, uma quebra de expectativa em relação ao que foi dito antes. As clássicas são mas, porém, todavia, contudo, entretanto, não obstante. Exemplo simples. A casa era ótima, mas ficava muito longe. Ou, estudou muito, contudo não conseguiu a nota esperada. Oposição clara. E aqui tem uma coisa que eu acho muito interessante que o material também aponta. Às vezes a conjunção e, que a gente pensa logo em adição, pode ter valor demais, de oposição. O exemplo é tipo, você prega honestidade e vive passando a perna nos outros. Nesse caso, mesmo sendo e, a ideia é de contraste total. Então a classificação não seria aditiva, mas sim adversativa. O sentido é que manda, né? Exatamente. O sentido prevalece sobre a forma da conjunção isolada. Isso é uma pegadinha frequente. Bom, terceira relação. Alternativa. Essa indica escolha entre 2 opções ou exclusão de uma pela outra ou uma alternância de fatos. As conjunções são ou as duplas ou, ora, quer. Exemplos. Venha logo ou vai perder o início do filme. Escolha. Ora chovia canivetes, ora abria um sol de rachar. Alternância. Faz todo sentido. Escolha, exclusão, alternância. Ok. E as próximas 2? A quarta é a conclusiva. Como o nome diz, introduz uma conclusão lógica, uma consequência do que foi afirmado antes. A gente usa logo, portanto, por isso e também o pois, mas atenção, quando ele vem depois do verbo, geralmente entre vírgulas. Exemplos. O time treinou intensamente. Logo espera-se uma vitória. Conclusão. O famoso penso, logo existo. E com o pois. Ele é o chefe, deve, pois, tomar a decisão final. Esse pois deslocado e entre vírgulas é um bom sinal de conclusão. Essa dica do pois depois do verbo e entre vírgulas é boa mesmo para diferenciar. Ajuda a não confundir com outro uso dele. Ajuda muito. E, finalmente, a quinta relação, as explicativas. Elas servem para dar uma razão, uma justificativa, uma explicação para algo que foi dito na oração anterior. As conjunções são que, porque e o pois, agora sim, antes do verbo. Exemplos. É melhor levar um agasalho porque pode esfriar à noite. Explica o conselho. Ou, com certeza choveu durante a noite, pois o jardim amanheceu todo molhado. Explica a certeza. E aqui tem aquela dica de ouro que o material dá, que simplifica muito. Se a primeira oração tiver um verbo no imperativo, dando uma ordem, um conselho, um pedido, ou então expressar um desejo, a oração seguinte, que começa com que, porque ou pois antes do verbo, vai ser sempre classificada como explicativa. Facilita demais. Tipo, estude porque a prova é amanhã. Ordem plus explicação. Ou, que tudo dê certo que a gente precisa muito. Desejo plus explicação. Ótimo isso. É uma regra bem prática, realmente.
fecha muitas dúvidas nesses casos. Então, recapitulando as 5, adição, soma, oposição, contraste, alternância, escolha-troca, conclusão, resultado lógico e explicação, justificativa. Entender bem essas 5 relações de sentido é, assim, fundamental para usar bem as coordenadas. Perfeito. Agora, saindo um pouco só das conjunções e voltando para a estrutura geral, o material aborda um ponto super importante para quem escreve: paralelismo sintático. Parece nome de coisa complicada, mas a ideia por trás é bem simples e, nossa, faz uma diferença enorme na qualidade do texto. É basicamente usar estruturas gramaticais parecidas para ideias que são paralelas, que estão ali no mesmo nível de importância. Da clareza, ritmo, elegância. Exatamente isso. E esse paralelismo pode rolar dentro de uma oração só, quando a gente coordena termos que têm a mesma função sintática. Por exemplo, se eu digo, preciso comprar pão, leite e queijo. Os 3 substantivos, pão, leite e queijo, são núcleos do objeto direto e estão em paralelo. Ou com adjetivos. Ele era um profissional, dedicado, competente e ético. 3 predicativos do sujeito, paralelos na estrutura. Claro. E isso se aplica diretamente às orações coordenadas que a gente está vendo. O exemplo anterior. Os alunos estão ansiosos e as alunas estão tranquilas. As 2 orações têm uma estrutura muito parecida. Sujeito plus verbo de ligação plus predicativo. Fica harmoniosa. Outro. Estudei muito, logo fui aprovada. 2 orações com estruturas verbais claras, uma constatando, outra concluindo. Paralelas. E o mais interessante, como você até já mencionou de passagem, é que isso vale até para coordenar orações subordinadas entre si. O paralelismo tem que ser mantido ali também. O material dá um exemplo bom. Percebi não só que ele estava mentindo, mas também que estava muito nervoso. Aqui a gente tem 2 orações subordinadas. São objetivas diretas, completam o verbo percebi, ambas começando com que. Elas estão coordenadas pela estrutura não só, mas também. O paralelismo está na forma como essas 2 orações dependentes são apresentadas. Assim, mantém a mesma estrutura começando com que. Mas, e quando a gente escorrega nisso, o material fala do falso paralelismo sintático, que é quando a gente mistura as estruturas para ideias que deveriam ter a mesma forma. O exemplo clássico que sempre dão é tipo, não pude ir à festa por causa do trabalho e porque fiquei doente. Uhum. Misturou por causa de plus substantivo com porquê plus oração. Fica meio... Torto, né? Desajeitado. Fica. Quebra a expectativa do leitor, a fluidez some. A regra de ouro é: a ideias similares deve corresponder forma verbal ou estrutural similar. Para consertar aquele exemplo, teríamos algumas opções. Poderíamos usar 2 estruturas com porquê. Porque tinha trabalho e porque fiquei doente. Ou, dependente do contexto, talvez 2 com preposição plus infinitivo. Por ter trabalho e por ter ficado doente. O ponto é manter a simetria na estrutura dos elementos que estão sendo coordenados. E isso não é só chatice de gramático, né? O material até menciona uma questão de concurso que cobrava exatamente isso, identificar a quebra de paralelismo. Ou seja, saber disso ajuda a escrever melhor, de forma mais clara, mais correta. E isso é valorizado, tem aplicação prática. Sem dúvida alguma, clareza e correção andam juntas. E, olha, além desse paralelismo sintático da forma, o material ainda dá uma pincelada rápida no paralelismo semântico. Esse é mais sobre o conteúdo, sobre a lógica. A ideia, que vem lá do Manual de Redação da Presidência, é não misturar na mesma coordenação coisas que não pertençam à mesma categoria de ideia. Ah, o exemplo clássico que todo mundo conhece. O turista visitou a Itália, a França, a Espanha e o Coliseu. Opa, colocou o Coliseu na lista de países. Exato. Misturou países, categorias amplas, com um monumento específico, uma parte de um país, na mesma enumeração coordenada. Fique lógico. O erro é de sentido, de categoria. A correção seria, sei lá, separar as frases ou reformular, né? Isso. Ou outro exemplo que o material traz. O projeto é de grande importância e tem mais de 300 páginas. Aqui mistura uma avaliação subjetiva, grande importância, com um dado objetivo, mais de 300 páginas, como se fossem características do mesmo tipo, coordenadas pelo E. Soaria melhor dizer algo como: é de grande importância e é muito extenso, ou é importante e extenso,
mantendo a natureza paralela das características. Entendi. Então é manter a coerência lógica, o pé no chão semântico, além da coerência na forma gramatical. Para quem escreve, prestar atenção nesses dois paralelismos, o sintático e o semântico, não deve elevar muito o nível do texto. Com certeza. Evita ambiguidades, deixa o raciocínio mais claro, mais direto. Bom, a gente está chegando no finalzinho da nossa análise aqui do material. E ele fecha com uma dica bem prática, focada em quem está estudando para provas, concursos. O que mais costuma cair é a identificação das relações de sentido. Aquelas 5. Adição, oposição, alternância, conclusão e explicação. Ou seja, saber o que cada conjunção normalmente significa, que tipo de cola lógica ela estabelece entre as ideias, e isso é crucial. Sim, essa é a base de tudo em coordenação. E o conceito de paralelismo sintático, embora um degrau acima na complexidade, também é figurinha carimbada, viu? Especialmente em provas mais exigentes que querem ver se o candidato realmente domina a estrutura da língua e sabe construir um texto coeso e elegante. É um diferencial. Então tá, pra gente amarrar tudo, o que fica de mais importante dessa nossa conversa sobre orações coordenadas? Vimos que elas se conectam, mas mantendo a sua independência de estrutura. Vimos que as conjunções, ou a falta delas nas assindéticas, e a pontuação são sinais que indicam a relação de sentido, se a soma, contraste, escolha, conclusão ou explicação. E, por fim, a importância do paralelismo alinhar as formas para alinhar as ideias para ter clareza e elegância. É isso. É um ótimo resumo. A coordenação é um pilar da construção de frases mais elaboradas em português. Saber reconhecer essas estruturas, se é assindética, se é sintética e de que tipo, ajuda demais. Não só para acertar questão de gramática, mas para ler melhor, interpretar textos com mais profundidade e, claro, para escrever de um jeito mais articulado, mais eficaz. E essa atenção ao paralelismo, tanto na gramática quanto na lógica do sentido, é o que realmente, dá um polimento na comunicação, evita ruído, evita mal-entendido. Perfeito. E para quem está nos ouvindo e quer ir além, fica aqui uma sugestão, uma provocação final. Que tal da próxima vez que for ler uma notícia, um artigo, ou até um e-mail um pouco mais formal no trabalho, prestar atenção nisso, tentar identificar como as ideias estão conectadas ali. São orações coordenadas? Tem conjunção? Que sentido ela traz? A estrutura está paralela? Está ajudando a entender? Ou está meio truncada? Observar a língua em uso, sabe? Pode ser um exercício muito rico para a gente perceber como a clareza, ou a falta dela, acontece na prática. Fica aí a reflexão.